O governo estava operando nos bastidores para tentar jogar a análise desses vetos para o ano que vem. O Arthur Lira, presidente da Câmara, fez um jogo duro, porque havia um compromisso, segundo ele, de que o Congresso realizaria uma sessão para análise de vetos. E ele enxergou essa tentativa de adiamento como uma quebra de compromisso e exigiu que fosse marcada uma sessão. Os vetos são analisados numa sessão conjunta do Congresso, com deputados e senadores no mesmo plenário. E, na prática, o veto, ou a análise do veto, é a palavra final sobre o processo legislativo. O Congresso aprova, o presidente sanciona ou veta. Em caso de veto, o assunto volta para o Congresso, que dá a palavra final, mantendo ou derrubando o veto do presidente. E há alguns vetos que o Congresso quer derrubar, entre eles o veto do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, proposta que o Lula vetou, o Congresso considerou inconstitucional, o Câmara e Senado aprovaram uma proposta desdizendo o Supremo declarou inconstitucional, o Congresso desdisse o Supremo por meio de um projeto de lei e não de uma emenda constitucional, o Lula vetou. Com esse veto, alguém vai recorrer ao Supremo e a questão volta a ser judicializada. E há também aquele veto que o Lula impôs, a proposta que desonera a folha para 17 setores da economia, a um custo de 17 bilhões, alguma coisa como 17 bilhões de reais para os cofres do Tesouro. O Lula vetou a pedido do Ministério da Fazenda. Também este veto o Congresso cogita derrubar. E o Lula teve que ceder, porque o Arthur Lira falou, olha, ou a gente marca a sessão para a análise e provável derrubada dos seus vetos, presidente, ou os deputados se negam a votar algumas matérias que são consideradas relevantíssimas, prioritárias pelo ministro da Fazenda. Propostas que elevam a arrecadação do governo em mais de 40 bilhões de reais, algo essencial para o ministro. E o Lula, para salvar o dedo tributário, está entregando anéis relevantes para o seu governo, anéis do marco temporal, anéis dessa proposta que desonera a folha. O Fernando Haddad tinha pedido para adiar isto, porque ele tem uma proposta alternativa, que já foi, inclusive, encaminhada ao Planalto, e os deputados e os senadores estão dizendo, tem proposta alternativa? Muito bem, a gente derruba o veto aqui, depois analisamos essa proposta alternativa. Então, muito provavelmente, Fabiola, o Lula vai sofrer aí um par de derrotas nesta sessão do Congresso marcada para esta quinta-feira. Quer dar um pitaco aí, Sakamoto, sobre esse assunto? Não, eu estou basicamente também preocupado também com o marco temporal, né? Vamos ver o que passa, na verdade o que não passa, e eu sei, como sempre repito, o projeto do marco temporal, o menos pior é o marco temporal, porque o marco temporal já está, na hora que for aprovado, na hora que a lei estiver em vigor e qualquer partido questionar isso no Supremo, o Supremo acabou de ter uma decisão sobre o marco temporal, então vai rever, vai refazer isso e falar, olha, isso aqui é inconstitucional, né? Ponto. A questão é que o projeto do marco temporal vem acompanhado de muita coisa que é tão ruim, às vezes pior do que o próprio marco temporal, no que diz respeito à exploração mineral em terra indígena, no que diz respeito à exploração por parte do Estado, tipo, autorização por parte do Estado, de infraestrutura, né? Quer dizer, exploração de infraestrutura, exploração de produção de energia elétrica, tem um monte de coisas, né, que estão lá presentes que mudam de forma significativa o dia a dia e a vida dos povos indígenas, e que passou despercebido porque a maior parte das pessoas que só fala do marco temporal que já está condenado à morte pelo Supremo. O problema não é o marco temporal, o problema são as outras coisas do projeto do marco temporal. Vamos ver o que vai ser vetado, vamos ver o que não vai. Inclusive, tinha toda uma discussão. O Lula poderia não ter vetado o marco temporal em si, deixado passar e vetado o resto. Seria uma jogada de meta. Eu não vetei o marco temporal, né? Tá lá, deixa o Supremo, a batata quente com o Supremo, né? E aí o Supremo veta. Ele poderia ter vetado o resto, porque aí ficaria ruim para a bancada ruralista no Congresso Nacional depois falar, pá,
Não, tô querendo. Não, o Lula não vetou o marco temporal. Aí tá aí, ó, com vocês. Aí eles teriam que criar toda uma discussão, toda uma retórica para poder pegar de volta o resto do projeto. Que, repito, tem muito ruralista que falou que se ficar com aquilo e sem o marco temporal, já estão felizes, assim, porque vai poder ampliar bastante a sua influência sobre áreas indígenas.